Meus amigos, então vamos começar devagarzinho, só fazer a apresentação aqui inicial. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Heleno Albuquerque Filho, sou orgulhosamente estou coordenador-geral do IPR, substituindo aí, ocupando o espaço de uma leva de grandes pesquisadores que já ocuparam essa função, inclusive a colega Luciana Nogueira, que atualmente é fiscal do nosso TED com a COP do Rio de Janeiro. Então, esse evento, como eu havia dito anteriormente, o IPR+, ele surgiu de uma necessidade do DENIT de criar um espaço adicional de discussão e apresentação das pesquisas desenvolvidas em parceria com o DENIT. Então, a gente pensou nesse modelo, foi idealizado pelo engenheiro Amaro, que é coordenador da nossa parte de capacitação. Então, a gente pensou no evento que a gente pudesse oportunizar aos pesquisadores da academia um contato direto com profissionais do DENIT, profissionais da área de infraestrutura e também com outros colegas da academia. O IPR já está na 7ª edição, professora Leni, agradeço o convite, inclusive. Esse vai ser especificamente com a professora Leni do Rio. Vou rapidamente apresentá-la aqui, por favor, para que as pessoas a conheçam, quem não a conhece. A professora Leni Figueiredo Matias Leite é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Engenharia Civil também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutorado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atualmente trabalha em 2 projetos na COP, na UFRJ, um deles relacionado diretamente ao DENIT no desenvolvimento de especificações de desempenho para ligantes asfálticos, e outro em parceria com a Petrobras. São projetos que ela já trabalha, acredito que há mais de uma década, se eu não estiver enganado, e são projetos antigos, inclusive, e ela atualmente trabalha com a Petrobras no desenvolvimento de produtos asfálticos sustentáveis. Professora Leni vai nos apresentar o que nós temos em termos de estado da arte dentro da COP hoje e da pesquisa dela a respeito de parâmetros de desempenho de materiais asfálticos. Esse assunto tão importante para nós, principalmente na fronteira de implantação definitiva do Medina que nós estamos vivendo. Então, agradeço a oportunidade, a presença de todos e passo a palavra à professora Leni para iniciar sua apresentação. Novamente, obrigado, professora. Obrigado, Luiz Heleno, pelas palavras. Obrigado à organização, ao IPR+, por participar desse evento, né, tão importante, mensal, representando a COP UFRJ. E a minha fala vai ser sobre os parâmetros de desempenho de materiais asfálticos, que é um assunto do TED, que a gente faz parte desde 2020, TED 680-2020. O objetivo dessa apresentação é falar sobre os indicadores de desempenho de ligantes aplicados a frio e a quente. Quer dizer, a quente é a meta desse TED. A frio, porque a gente tem que pensar no nosso futuro de produtos sustentáveis. A aplicação a frio é a mais sustentável que tem. A gente tem, a maior parte das nossas aplicações é a quente, estamos começando na morna, né? Em alguns casos a gente consegue fazer a morna, mas a meta maior é a frio. E um caso específico do Brasil, onde 80% ou mais das estradas são de baixo volume de tráfego, a aplicação a frio vem a calhar. Então, a gente precisa melhorar as especificações de emulsões asfálticas, né? Colocar mais ensaios que possam refletir a qualidade dessa emulsão. Então, eu vou falar no que já tem sido feito aí fora sobre isso. Então, primeiro, vou falar dos ligantes aplicados a quente. Então, a visão da COP na escolha de parâmetros geológicos é a gente distinguir o que é modificado do não modificado, até para poder escolher certo e colocar lá dentro do Medina. Né? Quando a gente necessita de um modificado, um asfalto de melhor qualidade, que vai dar uma maior durabilidade e não um cimento asfáltico. E a gente vai fazer isso a partir de correlações dos ensaios de ligantes com misturas asfálticas. Então, a gente, em função dos bons resultados dos ensaios de misturas, a gente vai ver que ensaios de ligantes a gente tem
para poder contar com eles numa especificação, pelo menos de sugerir. E para conseguir isso, a gente vai mostrar como foi o enquadramento nas análises dos ligantes asfálticos quanto à proposta de especificação americana, e também quanto à proposta de especificação da Petrobras, que já é de conhecimento do DENIT e do pessoal da BEDA. E vamos focar muito na parte de trincamento a fadiga e de deformação permanente. Esse que é o nosso foco, da gente evitar esses dois tipos de problema. Os ligantes estudados foram 12 CAPs, 3 eram 3045 e 9 5070. Nove asfalto borracha, 7 AB8 e 2 AB22. E 16 asfaltos modificados, sendo um asfalto importado russo, que não foi enviado pela BEDA, a gente conseguiu esse tipo de amostra e queria ver como ele se comportava. 4 amostras de 55,75, 8 de 60,85, 2 de 65,90 e uma amostra de Rauma. Então, vamos ver a parte de enquadramento nas especificações SuperPave. O primeiro ensaio foi a viscosidade do fibra 135, o tipo A é o CAP, o tipo B é asfalto borracha, e o tipo C é asfalto modificado. Então, a gente vê assim que a viscosidade do CAP são as menores, depois vem as viscosidades dos asfaltos modificados, não ultrapassando o valor de 3.000, que é da especificação SuperPave, e os asfaltos borracha já tem viscosidade bem mais alta, até porque na especificação brasileira não é nessa temperatura, é 177. Mas fica assim a dúvida, mesmo sendo feita 177, que é uma temperatura bem mais alta, e quanto o spindle, sempre tem a dúvida se ele está sendo feito de maneira adequada. Então, tem um pessoal que estudou bastante asfalto borracha da Europa, o Lopresti, vem desde 2016 com essa opção de usar um spindle helicoidal. Segundo a experiência deles, o helicoidal permite que os pedacinhos de borracha que não estão bem homogêneos dentro da mistura, eles se dispersem melhor. Então, é a sugestão deles que eu acho que a gente, em algum momento, tem que começar a testar também, medir mais adequadamente essa viscosidade do asfalto borracha. A parte de PG contínuo alta, tanto o Virgem quanto o RT forte, a gente verificou que o PG de alta do cimento asfáltico são os mais baixos, o da borracha e do asfalto modificado são mais altos, né? A borracha se destaca até nesse sentido, tanto na amostra virgem quanto na amostra após o envelhecimento RT forte. Os PGs variam aí de 58 a 88, 58 é o PG de alta temperatura das amostras de cimento asfáltico, e vai até 70, no caso de amostras de 30 a 45, chegando a 88, que seria do 1AB22, que é o asfalto borracha com mais borracha. No PG de baixa, a gente vê valores de menos 28 a menos 16. Os cimentos asfálticos brasileiros mudaram um pouco em relação ao passado, eles estão com temperaturas mais baixas, antes ficavam em torno de menos 16, poucos menos 22, agora tem menos 22 e até menos 28. O asfalto borracha e o asfalto modificado por polímero também são temperaturas mais altas, na faixa aí de menos 22 e alguns menos 28. Chega na parte de resistência à deformação permanente, verificada por esse ensaio de
de múltipla tensão, CRIP e recuperação, fluência e recuperação, foi feito a 3 temperaturas, 76, 70 e 64. A 76 a gente vai ver melhor a dispersão dos 3 tipos de asfalto, né? A compliância não recuperável, que é o que é o valor limitado, a gente vê que é bem maior do cimento asfáltico, ele recupera muito menos do que o asfalto borracha e o asfalto modificado por polímero, e à medida que essa temperatura diminui, os valores baixam mais ainda. Os valores limitados em relação ao tráfego padrão S, H de alto, tráfego V de muito pesado e E de extremamente pesado, são aquelas linhas aí na horizontal, mostram que o asfalto modificado, mesmo a 64 graus, ele não consegue ultrapassar a barreira do muito pesado, ficando no máximo em H, enquanto os asfaltos modificados ficam, principalmente a 64 graus, eles ficam bem entre H, V e E. Né? Eles são bem mais resistentes à deformação permanente que o nosso cimento asfáltico. O parâmetro G asterisco semo-delta, que é um parâmetro muito discutido da especificação SuperPave, que está ligado à resistência a trincas por fadiga, ele ainda está na especificação, ele teve uma modificaçãozinha de exigir um valor mínimo de 42 graus de ângulo de fase, e a gente vê que todos eles passam, não diferencia os asfaltos modificados dos cimentos asfálticos dos não modificados. E depois eu usei assim um dos recursos antigos, os parâmetros antigos que tinham logo no início do lançamento do SuperPave, de ver a faixa entre a temperatura mínima e a temperatura máxima de PG, né? Então, 74 menos 22 daria, tipo assim, 70 menos 22, por exemplo, daria 92. Então, seria o típico de um asfalto venezuelano. Então, ele ficaria bem na faixa de um produto que ele é cimento asfáltico, mas ele é quase um asfalto modificado. Então, a gente vê que nessa faixa de 92, aí só tem asfalto borracha e asfalto modificado por polímero. A gente observa que tem um B3, que é um borracha que está abaixo dessa faixa, e 3 dos asfaltos modificados também estão abaixo dessa faixa, mostrando que eles não devem ter esse parâmetro, essa qualidade tão superior, já que 92 já limitava por um asfalto venezuelano. E quando a gente consulta no Asphalt Institute as especificações do DOTs americanos, a gente tem uma surpresa que pensa que todos os estados seguem exatamente a especificação ASTM ou ASTO e não seguem. Tem esse mapa dos Estados Unidos, né, e tem os estados em branco e em azul. Quer dizer, os estados, só os estados em azul é que seguem a especificação com o MSR, com o ensaio de deformação permanente. Alguns com azul claro, eles seguem assim como um ensaio plus. Então, aí eles fazem o ensaio de MSR e só para asfalto modificado, não inclui o cimento asfáltico no MSR. E os estados em branco não seguem, não inclui esse ensaio que está ligado à informação permanente na especificação de cimento asfáltico e asfalto modificado, como um todo. Até asfalto borracha está incluído nesses DOTs americanos e sempre tendo algum ensaio plus diferente para o asfalto borracha. Eles incluem, ao invés do MSR, por exemplo, o retorno elástico, que em alguns estados é a 4, outro é 25 graus, ou de utilidade, aquele ensaio antigo, que é a 4 ou a 25 graus, ou a recuperação elástica, que é um ensaio que mostra o quanto mais elástico é esse polímero que é adicionado. Às vezes, até eles incluem assim, um mínimo de recuperação elástica para garantir que você está tendo como modificador o SBS. E também tem em alguns estados o ângulo de fase, para mostrar que se o ângulo de fase é mais baixo, em torno assim, de 75,
quanto menor, melhor, então a gente tem um asfalto modificado. E também inclui o ensaio de estabilidade de estocagem, quando tem asfaltos modificados, para garantir que você não vai ter separação de fases. A África do Sul, que recentemente incluiu como sua especificação a especificação por desempenho, a gente não fez os ensaios que constam nele, a gente fez mais da especificação americana, mas tem algumas diferenças que são interessantes de ressaltar. Por exemplo, a viscosidade a 165 em vez de 135, porque eles consideram que, como a 135 o material asfalto modificado vai ser pseudoplástico, então não vai ser uma medida certa, né? Então, ele faz a 165, que aí ele tem certeza que o fluido é newtoniano. Então, aí você pode comparar os asfaltos não modificados com os modificados. Então, é uma novidade que eles têm. Nessa especificação, eles não incluem asfalto borracha, a gente pode ver aí que são 3 tipos de PG de alta, apropriado à temperatura daquela região, é 58, 64 e 70, e também temperaturas não tão baixas como tem na especificação SuperPave, temperaturas que vão de menos 22 a menos 10. Eles incluem também o parâmetro ΔTC, que tem sido muito falado nesses últimos anos, né, que é um parâmetro ligado a trincas térmicas. A estabilidade de estocagem eles fazem a 180, enquanto a gente faz a 163, a temperatura mais alta, e eles incluem parâmetro de envelhecimento, que é bastante interessante. Eles incluem parâmetro de envelhecimento, onde é a relação do gesto envelhecido sobre o gesto do virgem. Isso ele faz depois do envelhecimento do RT-FOT, que é o envelhecimento a curto prazo, e depois do envelhecimento a longo prazo, que é o RT-FOT mais o PAV. E eles fazem essa medida do G à temperatura intermediária, não é a temperatura alta, que no passado a gente tinha muito, quando a gente chegou a especificar asfalto por viscosidade, de usar temperaturas a 60 graus. Tinha até o valor de 3, que eu me lembro bem, é um valor sem viscosidade depois do RT-FOT de 3, sobre viscosidade antes do RT-FOT. Ele está usando o mesmo valor também, o 3, só que ele mede na faixa assim, de 20 a 30 graus, que é a temperatura intermediária. A temperatura que é a soma da temperatura baixa com a mínima, a média dele, mais 4, é o cálculo que é feito. Então, são fatos a considerar quando a gente pensar em ter parâmetros de desempenho. E as conclusões que a gente tem com esses resultados que a gente viu, para as amostras que a gente testou, é que o que pode ser melhorado, né? A África do Sul emprega viscosidade a altas taxas de desalinhamento e alta temperatura. Será que não era o caso da gente verificar esse fato e fazer também a 165? Necessidade de incluir um ensaio de envelhecimento a temperaturas intermediárias ou altas que a gente está acostumado, que já teve no passado. É um outro ponto de discussão, de incluir ensaio de envelhecimento. Incluir também ensaio de estabilidade de estocagem, já que a gente vai ter asfaltos modificados e asfalto borracha, a gente tem que pensar de incluir também esse ensaio de estabilidade de estocagem. Pensando em incluir ângulo de fase para distinção dos modificados e não modificados, quer dizer, isso já é feito por alguns DOTs americanos, né? A gente, usando o ramo de desalinhamento dinâmico, a gente pode fazer isso. Então, é uma coisa também a ser considerada. Inclusão de ensaios empíricos, como o DOT faz, quer dizer, incluir, a gente vai continuar com alguns ensaios empíricos, tipo de utilidade, retorno elástico, não sei, né? São discussões que a gente tem que ter no futuro. E também a necessidade de desenvolver um novo método, né? O que a comunidade acha? Será que o asfalto borracha não precisa de ter um método mais melhor, né? Mais ligado, mais fundamental, mais ligado ao que ele tem, que em alguns casos o asfalto borracha ele pode precipitar. Então, não seria o caso de ter certeza que esse material está todo bem disperso lá dentro do espinho de viscosímetro retativo? Então, isso são pontos de melhoria.
Na parte de enquadramento das amostras, a gente viu que o SuperPave diferencia muito bem os ligantes quanto à alta temperatura, pelo ensaio de MSR, mas não diferencia quanto à resistência à fadiga. Eu não estou conseguindo ver essa parte aqui. Agora veja. E a gente viu também que alguns ligantes AMP não são vistos como modificados segundo a faixa de PG92, o que é uma preocupação. Será que alguns asfaltos modificados têm uma qualidade inferior a outros? Agora a gente vai ver a avaliação dos ligantes asfálticos quanto ao enquadramento das edificações propostas pela Petrobras. É uma tabela complicada, eu só quero ressaltar aqui que o que tem de diferença em relação à especificação SuperPave é que eles propõem a classificação, não mais que a gente tem por penetração, faixa de penetração, por faixa de geoesterístico sendo delta a 64 graus. Então, eles propõem uma faixa em relação a isso, eles incluem o ensaio de estabilidade e estocagem, propondo um índice, não um ponto de amolecimento como a gente conhece hoje, mas um índice ligado ao geoesterístico seno delta, que a gente chama de RS, em relação ao topo e o fundo. Propõe também a inclusão do MSR, mas tendo uma diferença que eles querem medir o quanto tem de elastômero, então tem uma equaçãozinha para você ver se ele é elastomérico ou não. E também um ensaio de LAS, que ele propõe aquele FFL, que muitos de nós já conhecem, FFL, que é com critério PSE, 19 graus. Ele propõe não só classes para esse tipo de valor que a gente vai ter como FFL, mas também para a rigidez inicial, a 19 graus, ele propõe também valores limites. Por que a Petrobras fala tanto em LAS, né? Ela tem uma experiência com LAS desde 2014, uma experiência muito positiva, onde ele consegue distinguir o que é modificado do não modificado. É um ensaio que vê o dano, que tem dano, né? Ele está fora da região de viscoelasticidade linear, tanto o ensaio de fadiga quanto o ensaio de deformação permanente tem que estar fora dessa faixa de viscosidade linear, né? Então, aqui, essa faixa de deformações muito pequenas, não prevê esse dano que a gente tem que ver para ver se ele realmente aguenta a fadiga e a deformação permanente. Então, o ensaio de LAS é considerado pela Petrobras um ensaio que distingue e que retrata o dano por fadiga. É um ensaio que é simples e rápido, demora 10 minutos, e segundo a experiência brasileira, ele tem correlação com o ensaio de tração direta de misturas asfálticas. Tem um banco de dados muito grande, não só dentro da Petrobras, como dentro de universidades que usam LAS e o tração direta, onde foi verificado esse tipo de correlação. Quanto aos parâmetros R e GRP, que foram propostos como parâmetros que simulam a resistência à fadiga pelo INCE-GRP em 2022, apesar de eles serem LFE, na região de visualizado linear, o R se correlaciona muito bem com o LAS, como a gente vai mostrar. Então, tem aqui o LAS, né? Então, a gente fez ele tanto a 19 quanto a 25 graus. O tipo A, CAP, tipo B, borracha, tipo C, asfalto modificado. Fez tanto ele após o RT Forte quanto após o PAV. E a gente vê que tem uma diferença, sempre após o PAV, ele fica com um valor superior, mas sempre de um determinado delta. Para cada amostra é sempre esse mesmo delta, indicando
que tanto um quanto o outro são adequados, só que o valor da distinção entre os três tipos de CAP vai ser diferente. A mesma coisa ocorre com 25 graus, onde a gente fez RT-FOT e PAV, e o PAV dá valores superiores ao RT-FOT, e também sempre do mesmo delta para a mesma amostra. Então, tanto faz a gente fazer por RT-FOT ou PAV, é só aumentar o valor da distinção. E tem os valores também da rigidez inicial, que mostra como fica a rigidez desses materiais. O cimento asfáltico são os valores, assim, em caso de 3045, são os valores mais rígidos, né? Os CAP 5070 são mais baixos, na faixa aí de 20. A borracha são valores bem baixos, exigindo até que você faça temperaturas inferiores para você garantir o valor de 10 no mínimo. E o asfalto modificado por polímero está dentro da faixa, nem na faixa aí de 10 a 20, 25 graus. Quanto ao MSR, a gente já mostrou como foram os resultados, que distinguia bem. A Petrobras usa muito esse gráfico de FFB, né, que é o parâmetro de fadiga, contra o JNR, e ele coloca as classes, que ele chamou de 5, 4, 3, 2, 1. 5 é o melhor CAP, 1 o pior. A mesma coisa tem classes para MSR, também é 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa faixa aqui é o 5, tanto para a fadiga quanto para a deformação permanente, onde se situam os melhores cimentos asfálticos. Então, a gente vê aqui essa amostra de RMP, que é o russo. Esse asfalto russo é o considerado o melhor em relação a esses dois ensaios, quanto à durabilidade. Depois vem os asfaltos borrachas, que são essas cruzinhas vermelhas, e aqui vem o asfalto modificado por polímero, que está bem perto da faixa 5 do MSR, porque eles são muito bons para a fadiga, alguns outros não são tanto, mas sempre se situando pelo menos no tráfego pesado, e os cimentos asfálticos já estão, alguns com faixa 2, 3, 4, apenas na faixa 5 para a fadiga, e na parte de deformação permanente, ele não chega nem à parte de alto, chega só na parte de pesado, né? Não chega na parte de muito pesado e extremamente pesado. E esse gráfico aqui é que permite a gente visualizar a elasticidade do material, né? Dessas amostras de asfalto modificado, somente uma não passou, não deve ter elastômetro, deve ser um outro tipo de modificação que se tem. Esse aqui são asfaltos borrachos que não seguem bem essa equação e estão fora. A parte de estabilidade de estocagem, foi criado, então, novos limites que foram tirados em função do ponto de amolecimento que existia antes para asfaltos modificados, que era de mais ou menos 5, e de asfalto borracha, que era mais ou menos 10. Então, tem proposta de 0,7 a 1,4 para esse parâmetro RS, que é o geoesterístico base no delta do topo, né, daquele material que ficou no topo daquele tubinho, né, que parece um tubinho de pasta de dente, e sobre o geoesterístico delta que ficou no fundo. Essas medidas foram feitas a 64 graus. Para asfalto borracha, já a faixa fica entre 0,4 e 1,6. Aí agora eu vou mostrar as correlações do índice de estricamento do CAP e do R. R é aquele índice que foi proposto pelo NCR-HRP, com valores entre 1,5 a 2,5, né? E o R é um valor que na curva mestra de asfaltos, quando você usa a frequência de crossover, que é a frequência onde o ângulo de fase é 45 graus, e você vai até a tangente, que é ligada ao grau de
o G de transição Vitra, né, o módulo de rigidez da transição Vitra, que ele é bem duro, é 2010 a 9, e onde ele cruza a curva, essa diferença do GG ao ponto que ele cruzou a curva é o R, que é esse valor reológico. Ele pode ser medido através de uma equação, ou ele pode ser medido também através de parâmetros que são medidos pelo BBR. No caso do NCRRP, ele solicita, né, que ele seja calculado pelo BBR. Então, a gente tem aqui os valores de LAS com o R, e a gente vê que tem uma correlação de 0,99. Embora ele seja um parâmetro LVE, que nem seria tão interessante para a gente. No caso de asfalto borracha, o outro parâmetro que o NCRP também propôs, que era do GRP, houve uma correlação com o R2 de 0,7. Mas com R também continuou uma correlação muito boa em relação ao LAS, de 0,99. E no caso de asfalto modificado, também teve uma correlação de R com LAS, também na faixa de 0,99, uma correlação muito boa, embora ele não seja um parâmetro feito, ainda seja um parâmetro feito na região de viscosidade linear. Ele está sem o MP russo, sem a amostra de Abeda, porque esse asfalto modificado russo, ele é muito diferente. A gente vai ver a diferença dele, a gente já viu a diferença dele, assim, naquele gráfico da Petrobras de fator de fadiga contra MSR, que ele fica lá na ponta, que ele se distingue como o melhor de todos. Mas agora que a gente vai passar para a índice fisiológico, a gente vai ver como ele é outlier, ele está sempre se destacando em tudo. Pela proposta da Petrobras, onde ele criou duas classes, né, a classe de deformação permanente de fadiga, de 1 a 5, onde 1 é o pior e o 5 é o melhor, a gente vê que esses CAPs todos não se enquadram em faixa 4 ou 5. Né? Em alguns casos, eles têm classe 5 em fadiga, mas eles não têm deformação permanente. Então, eles estão na classe de 1 a 3, os cimentos asfálticos, enquanto que os asfaltos modificados e asfalto borracha, o asfalto modificado é 4 e 5, sendo que em 5 só o AB22, o AB8 ele fica na classe 4, e os asfaltos modificados por polímero, a maioria também entre 4 e 5, apenas 6 amostras com 3, porque eles estão perdendo na fadiga. Eles estão com classe 3 na fadiga, embora eles tenham classe maior na deformação permanente, eles perdem na fadiga. E são esses 3 aqui, eu queria chamar a atenção, que são os mesmos 3 que naquele gráfico que eu mostrei com o PG 92, eles também estavam abaixo da faixa de PG 92, que são 2,5575 e 1,6085. Então, as conclusões que a gente vê com a proposta da Petrobras é que há uma diferenciação de asfaltos modificados e não modificados, tanto para fadiga como deformação permanente. Ela não tem parâmetro de envelhecimento, né, que tem na sul-africana, por exemplo, que é um parâmetro interessante. Ela tem a diferenciação de elastomérico por meio da recuperação elástica, que é também um item interessante. Inclui a estabilidade e a estocagem. E a gente viu que, segundo a especificação, o CAP, cimento asfáltico de petróleo, pode ser classificado como 1, 2 ou 3, enquanto o asfalto borracha 4 ou 5, e o asfalto modificado por polímero pode ser 3, 4 ou 5. E também foi verificado que determinados AMP têm desempenho semelhante ao CAP quanto à fadiga. Então, a gente acha que alguma coisa está faltando nesses asfaltos modificados, e a gente viu também que, em relação ao PG 92, eles também tem um pouco a menos para ele ser superior. Agora a gente vai falar sobre a avaliação dos ligantes asfálticos contra os índices reológicos. Então, eu vou mostrar alguns índices que a gente trouxe do exterior. O primeiro foi esse aqui da Alemanha, que é o BTSV.
eles observaram que o material, eles usam muito essa especificação de temperatura, de ponto de amolecimento e penetração. Aí eles viram que o ponto de amolecimento, na temperatura do ponto de amolecimento, a maior parte dos CAPs tinha um G asterisco igual a 15 kPa. E acharam aquilo interessante e resolveram ver a 15 kPa qual era a temperatura e qual era o ângulo de fase. Aí eles obteram resultados muito interessantes e aí criaram esse BTSV, que está ligado ao ângulo de fase e à temperatura que você tem quando o G asterisco é 15 kPa, a uma frequência de 1,59, que é aquela frequência que a gente usa nos ensaios SuperPave. E com isso eles conseguiram fazer assim, bem uma separação, como eles tinham antigamente, tem hoje, né, que eles continuam usando penetração e ponto de amolecimento. Então, eles têm faixa de penetração e faixa de ponto de amolecimento, eles têm uma distinção muito grande de quem é CAP e de quem é modificado, e eles continuam com essa distinção. Aqui é o CAP, com a separação em 75 de ângulo de fase, né, e quanto com a temperatura menor, mais mole ele é, quanto mais duro, maior a temperatura, e aqui tem os asfaltos modificados, que tem ângulo de fase menor que 75. E a gente pode usar isso tanto para asfalto virgem, quanto para asfalto envelhecido a curto prazo, quanto a longo prazo. E depois foi criado mais ou menos em 2016, aí com o tempo isso virou um método, com o tempo isso até virou uma proposta de especificação. Então, são duas especificações, tanto cimento asfalto como asfalto modificado, onde incluíram esses requisitos de 75, está aqui no asfalto modificado, que tem que ser menor que 75 para asfalto modificado, e tem que ser maior que 75 para asfalto cimento asfáltico de petróleo, e eles colocaram esse requisito tanto para asfalto virgem, quanto para asfalto depois do envelhecimento a curto prazo e longo prazo. Então, já é um requisito na Alemanha. E se a gente usar esses parâmetros BTSV nos nossos ligantes, aqueles T7 ligantes que a gente analisou, a gente vê o seguinte: esse aqui ainda não está na especificação, ele está em estudo, que ele chama parâmetro de temperatura intermediária. Por quê? Aquele BTSV que está na especificação é chamado temperatura alta, que está ligado a ponto de amolecimento, que está muito ligado à deformação permanente. Essa temperatura intermediária, que eles já estão em estudo, mas a gente já começou a tentar e descobriu coisas interessantes, ele está ligado ao ângulo, a rigidez de 5 megapascal, aquela rigidez que todo mundo usa, o GRP usa, o SuperPave usa. Então, a gente calcula o ângulo de fase e a temperatura quando a rigidez é 5 megapascal. Então, isso aqui, para CAP, por exemplo, a gente vê a distinção, o azul é 50-70, aqui o 30-45, esses aqui são os que têm o LAS mais alto. Então, a gente vê que aqui perto de 55 graus, está tipo uma distinção. Os que têm LAS mais alto estão aqui por dentro, que têm LAS mais baixo estão lá para cima de ângulo de fase. Então, a gente viu que tem uma distinção. É a mesma coisa com o asfalto borracha, tanto a B8 quanto a B22, quando a gente coloca no gráfico ângulo de fase e temperatura, todos estão abaixo de 55. O AB22, que tem mais borracha, está mais embaixo ainda, tem menor ângulo de fase. E no caso de asfalto modificado por polímero, a gente tem a maior parte abaixo de 55. Isso aí, 55 é o número que a gente está inventando, não quer dizer nada ainda, só vi uma distinção e a gente vê que esses aqui, que estão acima de 55, são os que têm o LAS mais baixo. E esses de corzinha abóbora são os 55, 75. Vamos falar agora sobre esses índices dos Estados Unidos, né, que em 2022 propuseram o R e o GRP. Então, o R, a gente já falou sobre ele, sobre o valor reológico, que tira da rigidez de transição vítrea e a rigidez que coincide com a frequência de crossover, quando o ângulo de fase é 45.
ou pode ser calculado por essa fórmula, que é o que ele quer, né? Que é a rigidez e a taxa de relaxação, que são tirados do BBR, e ele propõe um limite de 1,5 a 2,5 após o PAV de 20 horas. Esse GRP já é um requisito que não é calculado a temperatura intermediária, como é o SuperPAVE. Tem muita discussão nos Estados Unidos, a gente só viu isso agora, quanto a essa parte, o que é temperatura intermediária, e nesse estudo foi discutido que a temperatura intermediária tem muito mais a ver com a temperatura baixa de PG do que, então não tem que incluir a faixa alta. Então eles propuseram uma tabelinha onde tem aqui o PG de temperatura baixa e a temperatura que você tem que determinar esse GRP. Então, esse GRP é um requisito que usa a mesma equação de Glover-Rowe, que é esse G asterisco cosseno ao quadrado de ângulo de fase sobre seno de ângulo de fase, determinada a frequência de 10 radianos por segundo. E ele propõe um valor de GRP nessa temperatura de 5.000 kPa. Se a gente coloca as nossas amostras nesses dois limites, né, o GRP de 5.000 e no R de 1,5 a 2,5, a gente vê que todas as nossas amostras passam. Quer dizer, está tudo bom para a fadiga, tanto através do GRP quanto através do R. Uma beleza. Aí vem mais um outro índice, delta-TC, que a gente tira dos parâmetros do BBR, né? O parâmetro de rigidez S e o parâmetro de rigidez de taxa de relaxação M. A subtração entre esses dois itens dá o delta-TC, e depois de ser muito estudado, eles verificaram que ele diferencia muito bem asfaltos de diferentes origens, não modificado, modificado, os modificados nos Estados Unidos, lá que eles usam óleo de motor usado, o bioasfalto oxidado, o soprado, o modificado, e assim vai. E esse delta-TC tem muito a ver com a compatibilidade interna da amostra, né? Então, se a compatibilidade é muito ruim, os asfaltenos e os maltenos não estão bem dispersos, eles dão valores piores. Então, aqui a gente vê até, por exemplo, que desse processo de obtenção de Bridgebroken, ele tem um menor valor, do sopragem também, que é um asfalto soprado, que é usado para impermeabilização, também tem muito ruim. E esse é o tal delta-TC. E se a gente faz o delta-TC das amostras que a gente testou, o valor requerido mínimo é de -5, o CAP tem um que está no limite, os asfaltos modificados passaram todos, a não ser o russo, né, que a gente acredita que ele deve ter uma compatibilidade interna muito ruim. Alguns asfaltos borracha também ultrapassaram o limite, ficaram menores que -5, mas asfalto borracha é sempre um produto diferente, então a gente não tem que levar em consideração, até no MSR, em relação àquele delta de tensão, ele também tem um valor diferente. Então, não é uma coisa para levar muito em consideração. O fato é que os nossos asfaltos, tanto modificados quanto CAP, eles passaram no delta-TC. E agora vem um novo parâmetro, um parâmetro espanhol de fadiga e deformação permanente, que foi apresentado em 2019 para nós, e ele considera que o parâmetro de deformação permanente está ligado ao G asterisco igual a 50 kPa após o envelhecimento a curto prazo, enquanto que o parâmetro de fadiga está ligado também ao 5 megapascal, mais uma vez o 5 megapascal, que é usado no G asterisco sendo delta do SuperPAVE, no GRP que a gente acabou de ver, e aqui também. Então, aqui também tudo feito com o curto prazo, determinar o ângulo de fase e a temperatura quando o G tem um determinado valor. Deformação permanente 50, então a gente chega aqui e vê qual é o valor de ângulo de fase e qual é a temperatura, e no caso de fadiga, também ver qual é o valor de ângulo de fase e temperatura. E a gente, no caso das amostras que a gente testou, né,
50-70, 30-45, AMP e AMB. A gente vê uma distinção boa entre os materiais. Isso aqui são os valores que eles requerem lá, na especificação espanhola. Os nossos escapes estão bem dentro dos valores que eles propõem, tanto 50, 70, 30, 35, 50, né, bem o 30, 45, mas nossos valores estão dentro dessa faixa aqui proposta por eles. E a gente vê também aqui uma distinção, né? Então, aqui azul 50, 70, para deformação permanente. Aqui o 30, 45, depois vem esses cinzas que são asfaltos modificados, provavelmente deve ser o 55, 75, asfalto borracha, e depois asfaltos modificados. Então, nesse parâmetro de deformação permanente, a gente vê bem a distinção desses asfaltos modificados e não modificados. Tem mais um parâmetro interessante, que é o G esterístico a 15 graus, medido a 10 Hz. Ele faz parte também de propostas de especificações inglesa e espanhola. Ele é muito usado também quando se pensa em comparar rigidez de misturas e rigidez de ligantes, né? Quando aquele modo de rigidez a gente vê muito usar esse G asterístico a 15. Então, a gente também fez essa medida de qual é o G a 15 e também qual é o ângulo de fase para essa temperatura de 15 graus a 10 Hz. A gente não diferencia modificados e não modificados muito bem, né? Está aqui o losangozinho, que é o escape, só o 3045 que a gente vê aqui embaixo, que são de rigidez mais alta, né? A rigidez do russo é menor, aí está aquele como um outlier, depois a rigidez menor vem do asfalto borracha, 2 cabos estão com rigidez menor, e aqui vem todo mundo misturado em termos de rigidez do modificado e do não modificado. E também em termos de ângulo de fase, tanto o modificado como o não modificado estão misturados, então nessa parte ele não está diferenciando, diferencia mais em termos de rigidez, sem considerar o AMP. Eu vou falar sobre a curva mestre. A gente faz normalmente uma varredura de temperatura. Nessa varredura de temperatura, a gente obtém valores de G asterisco, de modo de rigidez de ângulo de fase, e depois a gente plota, né, em relação à frequência, essa varredura de frequência que a gente fez, quais foram os valores de ângulo de fase e quais foram os valores de rigidez. E aí a gente pode, se quiser, fazer até uma curva mestre, numa temperatura única, utilizando o princípio de superposição de temperatura e tempo, que a gente não vai mostrar no próximo slide, mas eu só queria mostrar que a gente consegue, então, esse gráfico de variação de ângulo de fase e modo de rigidez com a frequência. E a gente conseguindo isso, tem 2 parâmetros interessantes, que é o ângulo de fase a 65 graus, 1 Hz, após a RT forte, que a gente tira dessas curvas, e o G asterístico a 65, 10 Hz, e após o RT forte. E se a gente plota eles, isso aqui é um gráfico que foi tirado da tese, tudo que está escrito em inglês foi tirado da tese do Alex, que foi um aluno de doutorado que participou desse projeto do DENIT, né? E que muito colaborou nas análises, na interpretação dos resultados. Alex deve estar me ouvindo, agora ele é um doutor desde semana passada, e ele fez esse tipo de correlação que diferenciou muito bem também os não modificados, que são o losangozinho, dos modificados, que são os de triângulo, que são os modificados por polímero e asfalto borracha. O russo está aqui embaixo, também sempre outlier, sempre diferente dos demais. Então, a conclusão que a gente tem com esses parâmetros geológicos, que são coisas recentes, que tem aí na literatura, que ele distingue ligante modificado do não modificado. Embora eles sejam determinados na faixa na região de viscoelasticidade linear, né? Tudo a gente está usando curva mestra, com baixas deformações. A gente vê que o BTSV distingue muito bem, já está até dentro da especificação
alemã para distinguir quanto à deformação permanente. A gente viu também, pela nossa experiência, que distinguiu em relação à fadiga, os modificados e não modificados. Esse parâmetro do ângulo de fase a 1 Hz contra o módulo a 65 graus também, a 10, distingue bem. Também é um parâmetro de alta temperatura, que está ligado, e eles, na tese do Alex, mostrou uma correlação com ensaios feitos para deformação permanente, tipo flow number. O parâmetro espanhol para deformação permanente também distingue muito bem os asfaltos modificados dos não modificados. O asfalto russo, a gente sempre viu ele como outlier, muito diferente dos demais, né? E também a gente viu que ele tem um ΔTC muito baixo, uma temperatura muito baixa, que está ligado à compatibilidade interna. A gente não sabe se o russo usou algum compatibilizante que alterou a compatibilidade interna dos componentes lá, o polímero, os asfaltenos e os maltenos. O G a 15 graus não diferencia tão bem os modificados por polímero dos cimentos asfálticos, mas faz uma distinção aí, pelo menos com o asfalto borracha e o 3045. O R e o GRP, que foram propostos pelo estudo do NCHRP, a gente viu que todo passa, são excelentes produtos, né? Nenhum deles precisa mudar, segundo essa proposição. E o ΔTC, como está ligado mais à trinca térmica, não parece ser interessante de ser explorado. Eu vou falar sobre outros ensaios que existem para mistura quente, que a gente não abordou, mas que pode ser abordado no futuro. 2 parâmetros são da especificação australiana, que saiu em 2020. Na verdade, é uma especificação australiana só para asfalto modificado, quer dizer, que é diferenciar o asfalto modificado do não modificado, onde ela propõe ele chama de elastômetro, algum medidor de elasticidade, né? E tem esse parâmetro para deformação permanente, que é a rigidez a 6% a 60 graus, onde ele viu que esse parâmetro se correlaciona muito bem com a profundidade de trilha de roda de algum simulador de tráfego, e ele propõe valores em função dos tipos de asfalto modificado por polímero. Esse é um dos ensaios. Ele diz também que ele fez esse ensaio nesse equipamento, que está ligado muito a polímero, mas que ele vai evoluir para ter um ensaio no DSR. Propõe para a fadiga um ensaio de tensão, que é uma relação de tensão usando 10 de deformação contra 3 de deformação. É um ensaio feito a 10 graus centígrados, e ele viu também que tem correlação com a área trincada em campo. Ele fez relações do comportamento do ligante com o comportamento em pista. Isso também para asfaltos modificados por polímero, tá? Não tem outro tipo de asfalto, não. Asfalto borracha não está aqui dentro. Mas são 2 ensaios novos que a gente não conhece e que pode vir a explorar no futuro. Tem também do Texas, esse de utilidade Poker Chip. Eu acho que aqui no Brasil alguém já testou isso em alguma tese, me lembro de ter visto alguma coisa. É um ensaio onde você pega o ligante e coloca uns chipzinhos, tá aqui eles, coloca eles uma distância de 120 graus de cada um, bem assim, equidistantes um deles, só 3, coloca na estufa, eles acabam descendo um pouco, fecha essa cápsula que tem esse material, submete ele a uma tensão, e faz o gráfico de tensão versus deformação, e reporta o valor de 80% do máximo de tensão. Então, aí, para esse valor de 80%, ele tem um determinado percentual de deformação. E ele viu também, em relação à área trincada, e quanto maior esse percentual de deformação, melhor o material, né? Então, é um outro tipo de ensaio diferente que a gente pode utilizar no futuro. Outra coisa que Texas, mais uma vez, colocou, e já é um método do DOT do Texas, que foi lançado agora em 2024, que é você não fazer o BBR
naquele equipamento, né? Ele é meio complicado, demora a fazer aquelas placas, depois tem toda aquela calibração. Então, é fazer a, a, a observação do trincamento térmico, não no BBR, sim no DSR, e não com a placa de 4 milímetros, aquela outra geometria de 4, que é difícil até de você trimar, né, de tirar o excesso, com a placa de 8 milímetros. Então, como existe formas que você consegue ir de G asterisco para rigidez S e de ângulo de fase para taxa de agilização M, ele propõe, então, um ensaio que você faz numa temperatura, a diferentes temperaturas, da mesma maneira que você faz no BBR, que depois você reporta com 10 graus acima, né, acima no sentido de negativo, e você, simulando, faz um DSR, obtendo o G asterisco e ângulo de fase, transforma eles em S e M, compara ele com os valores limite de 300 e 0,3, para ver que temperatura você tem esse valor. E quando você achar essa temperatura, você soma esses 10 graus para temperatura abaixo, para você poder reportar o valor do PG de mínimo. O outro ensaio também, que é o DENT, que já é um ensaio ácido, que foi colocado na norma em 23, é um parâmetro também de fadiga, é um parâmetro que usa o dutilômetro, mas nesse caso ele não só observa quanto ele estendeu, ele mede essa força quando você está puxando, né, faz uma atração. Ele usa 3 tipos de molde, de 5, de 10 e de 15 milímetros, e faz aquela curva de carga-deslocamento. Um outro ensaio que pode se pensar de usar no futuro, mas não é só um deslocamento simples, você tem que ter uma medida de força, que é o force dutility. Aí agora eu vou para parâmetros de desempenho para mistura frio. Esse parâmetro começou a ser estudado aí, de 2010 para cima, né, pelo pessoal da Universidade do Carolina do Norte. Chegaram até a lançar alguma proposta de especificação, teve o NCHRP sobre isso. O Alexander Vivone fez algumas apresentações sobre esses parâmetros. A Camila, da USP, também fez um artigo na Transporte, utilizando alguns desses parâmetros que foram sugeridos pelo pessoal do NCMU. Isso aí já teve alguma evolução, eu vou falar também da evolução desses parâmetros. Então, na verdade, inicialmente, o NCU pensava assim, bom, eu vou ter ensaios na emulsão fresca, vou ter ensaios no resíduo da emulsão. Na fresca, eu vou cuidar da trabilidade ou da estabilidade da emulsão. Então, eu vou ver como é que ela pulveriza, no caso de tratamento superficial, como é essa pulverização, no caso de microrrevestimento, como está essa mistura, no caso de tratamento especial, como está essa drenagem, e no caso dos dois, como está essa emulsão em termos de estabilidade e estocagem. Esses são os dois, e a gente vai fazer isso com um viscosímetro rotacional. E na parte do resíduo, vai utilizar a semelhança do que é feito para asfalto a quente, também as placas com 25 milímetros para deformação permanente, e com 8 milímetros para fadiga. Né? Inicialmente se pensava, tanto para tratamento superficial como microrrevestimento, que a gente ia medir alguma coisa ligada ao MSR com um mínimo de compliância. Esse era o que se pensava naquele momento. E no caso de temperatura baixa, né, tanto para trincamentos para microrrevestimento, como perda de agregados no tratamento superficial, se pensava num ensaio que é o G asterisco no ângulo de fase crítico. As coisas mudaram um pouco com o tempo, né? Porque uma vez foi proposto, começaram a fazer testes, 2019 e 2020, alguns DOTs começaram a fazer testes em campo e monitorando o trecho e também fazendo esses ensaios na amostra fresca e no resíduo de amostra. Então, primeiramente foram esses estados em azul, depois de 2020 a 2022 somaram mais ensaios, né? Esse azul mais escuro a Califórnia, esses rosas aqui. E à medida que vai se fazendo ensaios em campo, vai se tendo mais informações e vai se evoluindo na especificação.
a cara da classificação, né? Esse aqui, que é uma emulsão catiônica de ruptura rápida, chama EPG, porque é o PG para emulsão. A temperatura alta é 3 graus diferente da temperatura alta da superfície quente, então é 67. E também é diferente na temperatura baixa, que é 19, são diferença de 3 graus sempre, e não está ligado somente à temperatura de pavimento, está ligado também ao tráfego alto e baixo, e esse aqui é L de baixo tráfego. Então, essa é a cara da classificação de emulsão. Esses aqui são os requisitos iniciais. Então, aqui no americano, ele achava que ia ter o MSR e esse GS3, como eu já mostrei para vocês. A África do Sul já entrou em 2019 e pensava no LAS, para fadiga, e no MSR para temperatura alta, né? O LAS tanto da mistura do material que você tira no resíduo da emulsão, como ele se pensava antes, vamos fazer um PAV, porque o resíduo vai ser a simulação do material que a gente tem quando você coloca na pista, mas ele vai sofrer envelhecimento, então tem que fazer o PAV. Então, se pensava de fazer um LAS depois do PAV para representar o material já aplicado há muito tempo. E tinha todos esses ensaios na mistura fresca, na emulsão como um todo, feitos num viscosímetro rotativo para ver a parte de sedimentação, para ver a parte de pulverização, drenagem, a habilidade de mistura e tempo de cura. Aí, o que ficou, né? Por enquanto, que das coisas vão mudar. Essa parte de trabalhabilidade, que é na emulsão fresca, emulsão com a água ainda, onde a gente vai fazer as medidas no viscosímetro rotacional, tem a primeira etapa, onde você faz a medida da emulsão com baixas taxas de desalimento para ver a parte de manuseio e bombeamento. E vai ter valores aí, limites, que por enquanto eu não tenho. No caso de ver essa parte de pulverização, de spray, que o tratamento superficial é interessante, ele faz já com a alta taxa de desalinhamento no viscosímetro rotacional, e ele vai ter determinados valores limites para isso. A parte de drenagem e a parte que é para tratamento superficial, e a parte de habilidade de mistura para micro, ele já usa baixas taxas de desalinhamento também na viscosidade rotacional. Para essa parte de estabilidade de estocagem, então, ele usa essa proveta para tirar material do fundo, material do topo, e ele deixa 24 horas e faz a razão de viscosidade do topo e fundo, e vai ter um valor para isso aí. A parte de estabilidade também da emulsão, não dela ser do topo e fundo, mas a emulsão como um todo, também deixa a amostra, tira a amostra, deixa 24 horas parada, tira depois, antes e depois, e faz a razão de viscosidade e vê como é a estabilidade dessa amostra. Então, tem 2 tipos de ensaio para ver a estabilidade, a estocagem. E também tem a parte de resistência à cura, que usa aquele BBS, que é um ensaio que foi desenvolvido pela Universidade de Wisconsin, que algumas distribuidoras têm, acho que a Extratura tem, onde você mede a adesão e a coesão, né? Você bota um material, o ligante, entre duas placas de agregado, né? Corta o agregado e coloca ali dentro e faz uma resistência. Isso após determinado tempo de cura, que nesse caso a gente está fazendo uma emulsão, e ver qual é o mínimo de resistência a gente tem. E veio agora, em 22, essa especificação para tratamento superficial, onde a gente vê que mudou a ideia deles de usarem o JNR, MSR, mudou também a ideia deles de usar PAV, não vão usar mais PAV. Tanto para deformação permanente, como para trincas, eles viram que isso ocorre logo no início, que o material, tanto o microinvestimento quanto o tratamento superficial foi aplicado. Então, não há necessidade de envelhecer mais. Então, é medido o J asterisco sendo delta, e se impõe um valor maior que 0,65, diferentemente do
do cimento asfáltico a quente, que é 1, né? E tem as temperaturas limite, 55, 61, 67. Para cada temperatura alta, tem várias temperaturas baixas, como também no asfalto a quente, né? E para o caso de fadiga, o valor de baixa temperatura, o que interessa é ver a que temperatura ele vai quebrar, né? Fazendo um ensaio de medida de G asterisco na deformação crítica, então é essa que você vai reportar. A deformação crítica é essa que está aqui, que está ligada à temperatura mínima de cada um desses CAPs, quer dizer, dependendo da região que você vai aplicar, você vê qual a temperatura mínima e vê qual vai ser esse valor de deformação crítica e vai reportar o valor da rigidez, que para baixo tráfego é o valor menor que 30 e para alto tráfego menor que 15. Aí, nesse caso, já entrou o tráfego, que é no caso de trincamento. A parte de obtenção de resíduos de emulsão são 2 métodos, tem esse 7944, tem um método da ASHO 78, é muito falado esse da ASHO R78, né, que é um procedimento que você coloca a emulsão e espalha ela numa placa de silicone e depois deixa ela 24 horas a temperatura ambiente, raspa ela, depois deixa 24 horas em estufa de ar forçada, 60 graus, raspa ela de novo e tira esse material, porque a gente precisa de muito pouco material, porque vai colocar em placas paralelas 25 milímetros e 8 milímetros. O outro método já coloca o material num recipiente e numa estufa a vácuo, numa determinada temperatura, que é 70 graus, por 2 horas, e tira o material para colocar nas plaquinhas de 25 e de 8. Então, pode ser medido por esses 2 tipos de ensaio que obtém o resíduo da emulsão. A resistência à deformação permanente está aqui, né? Mais uma vez, só para ver como é que fica. É que eu botei, ali estava tudo em inglês, aqui eu já coloquei em português. Eu acho que eu tenho que deixar a apresentação aqui com DENIT e fica para todo mundo consultar. Aqui já está em português, da parte de resistência a trincamento como deformação permanente. Aí, na parte de emulsão, mais uma vez, vem o australiano, em 2020, que criou uma especificação do asfalto modificado para tratamento superficial. E, mais uma vez, ele impõe para o resíduo para o asfalto modificado, quer dizer, que não é para ou o resíduo da emulsão, ou o asfalto modificado que você vai usar para fazer emulsão, a rigidez a 6% a 60 graus, para vários tipos de emulsão que ele tem, com uma razão de tensão, esse é o parâmetro de fadiga, né, para o asfalto modificado, que é usado em emulsões para tratamento superficial. Vale notar que na Austrália eles também têm essa viscosidade 165, que a altas taxas de cisalhamento, né, onde o material tem um comportamento newtoniano e que é uma coisa interessante para a gente ver no futuro. Conclusões desses ensaios geológicos de EPG. Eu acredito que esses ensaios de trabalhabilidade devem ajudar na aplicação. Eu vi muitos artigos onde eles falam assim, a emulsão se esse ensaio de trabalhabilidade deu tal resultado, tem que fazer tal e tal coisa na emulsão. Então, eu imagino que os distribuidores, com esse tipo de resultado, podem dar uma melhoria nas emulsões deles, né? E quem sabe a gente vir a substituir todo o tratamento a quente para o tratamento a frio no futuro. Os ensaios geológicos de emulsão podem vir a garantir a qualidade do ligante de acordo com o clima e o tráfego. A gente vai ter que esperar um tempo, né, mais testes em campo nos Estados americanos e melhorar mais ainda a escolha dos ensaios e dos limites. E a concepção da especificação australiana de pedir, de especificar só o asfalto modificado usado para fazer a emulsão para tratamento especial é uma coisa interessante, e ainda leva em conta alguns ensaios empíricos, se bem que ele pensa já mudar o ensaio, aquele de consistência 6%, por algum ensaio usando o DSR. Bom, gente,
Com essa última conclusão, eu termino a minha fala. Agradeço bastante ao DENIT, essa possibilidade, essa oportunidade de eu falar para esse público que me acolhe aqui, e estou aqui disposta a perguntas e comentários e sugestões para a gente melhorar a qualidade dos nossos ligantes. Ô, professora Leni, falo em nome do IPR e do DENIT, te agradecendo pela sua palestra. Eu já conhecia seu trabalho já de antemão e, mais uma vez, me surpreendo com a qualidade, com o seu conhecimento, e obrigado por ter consolidado tanta informação em tão pouco tempo.